Obrigado, boa noite a todos. Mais uma vez agradecer o convite da casa, né? Uma casa, para mim, é uma casa muito especial. Já vem de uma caminhada longa aqui, né? Conheço a Selma já tem um bom tempinho. Eles sempre contribuem lá com a nossa casa, com o Paz e Harmonia, então é sempre bom poder trocar essas ideias, compartilhar um pouquinho. E a proposta que eu trouxe hoje, ela é uma proposta do Ajuda-te, o céu te ajudará. Engraçado que o tema que foi lido aqui hoje foi basicamente falando isso, né? Do que nós precisamos fazer, de como precisamos estar para que a gente consiga, né, vamos dizer, os benefícios que a gente busca. Vou fazer a leitura aqui desse que eu separei, direto da Bíblia, claro, do Evangelho segundo o Espiritismo, que está lá também. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque tudo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate abrir-se-á. Ou, qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, que sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11. Então isso é bem importante, né? A gente falar um pouco sobre isso, né? Sobre ajuda-te, o céu te ajudará, e esse buscar que a gente vai achar. Quando a gente fala isso, do ajuda-te, o céu te ajudará, não é com aquela intenção de, eu preciso fazer algo para alguém, eu preciso ser bom para que eu tenha um retorno bom por isso. É claro, se nós fazemos o bem, automaticamente seremos retribuídos com bem. E a gente fala, será? Poxa, mas lá em casa, com meus parentes, eu fiz o bem e de repente recebi uma ingratidão. Mas que bem que você está esperando? Às vezes o bem que a gente está esperando é aquele, muito obrigado por você ter feito isso por mim, por você ter me emprestado aquela grana, muito obrigado por você ter me emprestado o carro. E a gente espera muito esse muito obrigado. E esses reconhecimentos, como foi dito no próprio Evangelho, os reconhecimentos que a gente espera aqui da terra, nós recebemos aqui da terra. Mas o ajuda-te, o céu te ajudará, ele tem uma profundidade um pouco maior. Porque é justamente aquela profundidade de a gente se fazer algo sem esperar nada em troca. Isso talvez seja o mais importante. Aí eu faço por ela, mas sem esperar o muito obrigado. Sem esperar, eu vou te convidar para ir para um churrasco na minha casa. Aí eu espero assim. Depois de 1, 2, 3 semanas, ela faz um churrasco na casa dela. Aí eu olho lá nas fotos no Instagram e falo, poxa, ela fez uma churrascada lá e nem me convidou. Poxa, eu a convidei, por que ela não fez isso por mim? Não é essa a retribuição que eu falo. É aquela retribuição que a gente faz, deixa guardadinho. E é aquela história que não saiba a mão direita o que faz a mão direita. E para que a gente consiga realmente entender um pouco mais, a gente vai um pouquinho mais além. Segundo o modo de ver terreno, a máxima buscar e achareis é semelhante a esta outra. Ajuda-te, o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porque o progresso é produto do trabalho, desde que este que se põe em ação as forças da inteligência. Pois esse põe em ação as forças da inteligência. Então, eu estou dizendo isso porque cada vez que eu vou falar alguma coisa, né, eu procuro refletir um pouco na minha fase, no que está acontecendo comigo. E eu comecei a me perguntar como eu estou nesse momento. Todas as dificuldades, tudo que vem acontecendo, como é que eu estou retribuindo, de uma certa forma, o bem que eu estou recebendo. E aí eu comecei a me perguntar, por isso que eu falei no início, que não é esperar, né, essa retribuição imediata, esperar essa retribuição
ou fazer o bem esperando que vai receber. Eu preciso ser bonzinho, porque se eu for bonzinho, o céu vai me ajudar. Quando eu faço isso, eu estou fazendo de uma certa forma com interesse. E interesse todos nós temos. Se a gente for parar a pensar, tudo que nós fazemos é pautado por algum interesse. Nós estamos aqui, cada um de nós, buscando aprender um pouco mais com interesse numa vida futura melhor. Isso é errado? Não. Mas eu fazer isso esperando essa retribuição ou esperando fazer algo para alguém, para que o céu chegue e fale, Vânia, sabe aquela malinha de dinheiro que você estava precisando para quitar todas as suas contas ali, para reformar a sua casa? Tá aqui, a malinha caiu do céu para você. Se a gente está esperando isso, na maioria das vezes, por isso que eu digo, na maioria das vezes não acontece. Porque até mesmo às vezes que acontece, a gente não sabe aproveitar. E a gente perde grandes oportunidades. Então eu comecei a olhar para mim e falar, como é que está a minha vida agora? E aí eu comecei a perceber uma série de coisas que têm acontecido de bom para mim, para minha família, pelo fato de eu estar me tornando uma pessoa melhor, sim. Mas pelo fato de eu estar procurando ser uma pessoa melhor. Procurando olhar para a dificuldade do outro com um pouco mais de indulgência. Procurando não ver o mal em tudo. Procurando, principalmente, pensar um pouco mais antes de agir. E os benefícios vão acontecendo. E a gente às vezes para e pensa assim, sim, os benefícios vão acontecendo em todos os momentos. Por quê? Digamos que antes, quando eu olho para a minha vida um pouquinho pregressa, né? Eu não vou dizer para vocês que eu fui uma pessoa, como dizem, um apocalíptico do mundo. Não. Cometi diversos erros. Porém, ao longo do tempo eu fui começando a corrigi-los. E quando eu olho para trás hoje, eu consigo perceber que o reflexo do que houve antes me serviu de base para a minha melhoria hoje. E através disso eu estou começando a perceber o que eu preciso fazer. Como eu preciso fazer? Como eu preciso lidar com as situações da vida? Será que tem que ser tudo a ferro e fogo? Hoje aconteceu uma situação bem inusitada, vindo para cá para falar sobre o bem, sobre receber bem as coisas e saber proporcionar ao outro uma coisa melhor, mas não foi bem assim no meu dia. Aconteceram situações que quase, por um pouquinho, não me tiraram do sério. E aí a gente para e pensa, eu consigo me manter estável o tempo todo? Eu consigo estar o tempo todo com essa paz de espírito? Se vocês conseguem, parabéns para vocês, eu ainda não consigo. Porém, quando eu começo a perceber isso com mais facilidade, com mais rapidez, eu consigo corrigir esses sentimentos, esses pensamentos muito mais rápido. E aí, aquilo que a gente poderia estar projetando para o outro que seria ruim, eu começo a refrear em mim. Eu começo a modificar. E à medida que eu vou modificando, todo aquele círculo de coisas que eu poderia fazer, que poderia me causar uma situação muito complicada, eu vou começando a interromper. E isso é aos pouquinhos. Aos pouquinhos eu vou começando a modificar a minha vida. Um exemplo. Um pai de família que passa a maior parte das vezes, os fins de semana, num bar. Trabalha o mês inteiro. Aí passa no bar. Chega lá no bar, toma cerveja com os amigos, aquela coisa. Não estou recriminando quem faz, tá? Não, hoje eu não faço mais, mas não estou recriminando quem faça. Mas começa a criar uma série de situações complicadas na sua família, às vezes no seu trabalho, no seu convívio, né, diário com pessoas, e começa a prejudicar, começa uma série de coisas a acontecer de errado. Aí ele procura uma instituição religiosa, e qualquer uma que vá trazê-lo para uma realidade melhor é válida. E ele começa, né, a se melhorar, começa a se modificar. E aí a gente fala, a gente pensa, né, foi a religião que o mudou? Não, foi ele que se mudou para a religião.
Ele modificou a vida dele para começar a se enquadrar, vamos dizer assim, em algumas determinações que vão nos trazendo automaticamente para um resultado melhor. Aí, aquele dinheiro, aquele saláriozinho suado que ele tinha no mês, que ele ficava lá, e hoje eu imagino, gente, que deva ser bem complicado, né? Se todo dia quer tomar uma cervejinha, você vai lá e pendura 1, 2, 3, no final do mês isso aqui se torna uma bola de neve. Aí, esse dinheiro que ele aplicava para isso, ele já não faz mais. Todos esses problemas que ele causava em família, por chegar em casa às vezes embriagado, às vezes estressado, todos esses problemas que ele causava em família, ele não ocasiona mais. Aí ele começa a poder proporcionar à sua família uma condição um pouco melhor. E aí ele vai se ajudando. E é nessa situação que eu incluo ajuda-te e o céu te ajudará. Porque quando a gente começa a se cercar de coisas boas, fazer coisas boas, a gente começa a olhar tudo de uma forma diferente, nós só atraímos coisas boas. A gente sempre sabe disso, né? Que nós atraímos exatamente aquilo que a gente emana. Então, se eu emano pensamentos ruins, pensamentos maliciosos, automaticamente eu vou estar recebendo isso em retorno. Mas se eu procuro modificar a minha forma de ver, modificar a minha forma de agir, automaticamente eu começo a me cercar, começo a ser favorecido por coisas boas. Aí a gente fala assim, poxa, Vânia, mas na sua vida será que ultimamente não tem acontecido coisas desagradáveis? Tem. Mas de que forma que eu estou enxergando isso? Como eu estou enxergando as coisas agradáveis? Às vezes as coisas são desagradáveis, são amargas na hora. Mas depois, sabe aquele remédiozinho, aquele chá de boldo? Que é horrível. Horrível. Aquele chá de boldo é horrível. Mas na hora, amarga. Mas depois alivia, melhora. E a gente às vezes não consegue compreender isso. Às vezes aquele momentozinho que a gente recebe uma injustiça, recebe uma coisa que é amargo, que é dolorido, que é ruim, serve de alerta. Se cerca de coisas boas, se cerca de pensamentos bons, porque automaticamente você se cercando de pensamentos bons, você vai ser auxiliado a sair dessa linha de pensamentos e modificar o seu foco. E aí automaticamente as coisas boas, você começa a ver as coisas boas. Eu costumo dizer o seguinte, se você está bem com você mesmo, aonde você estiver, você vai estar vendo o mundo bonito. Se você não estiver, eu posso dizer para vocês com certeza absoluta, se você não estiver bem com você, você pode ir para Dubai, você pode ir para o Caribe, deve ser lindo, né, o Caribe, né? Aquele mar, aquele água de coco, deve ser maravilhoso. Mas se você não estiver bem com você mesmo, você vai estar lá, você vai estar assim, nossa, que areia pegajosa, quente, que calor insuportável, aonde eu estava a cabeça que eu vim para cá. Agora, quando você está bem com você mesmo, você vai para um lugar feio. Você não consegue olhar, você olha para aquele lugar, nossa, aquele lugar não tem nada. Só areia, só de repente você olha uma florzinha lá, uma borboleta pousando, que coisa linda. Porque você está bem com você. E assim funciona a vida. Quando eu não consigo enxergar as coisas boas, quando eu não consigo me ajudar, o céu também não me ajuda. Outro exemplo. Digamos que vocês, cada um de vocês, se não passaram por isso, podem passar um dia, se não, usa só como hipótese. Você quer ajudar um amigo. Você está vendo que o amigo está fazendo uma coisa equivocada, está tomando uma atitude equivocada, e você fica lá, fulano, não faz assim. Mas eu quero fazer assim. Tá, mas você está se prejudicando, mas não interessa, eu quero fazer assim, a vontade é minha. E você fica ali ajudando, né? Você fica tentando insistir, só que mais cedo ou mais tarde, você vai chegar e falar assim, beleza, eu estou tentando fazer o melhor para você, você não quer? Então eu deixo por sua conta. Faça como você quiser. A espiritualidade superior é exatamente assim. Imagina quando está no momento de enfurecido, no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, fala, se nós pudéssemos nos enxergar quando nós estamos enfurecidos, nós teríamos vergonha de nós mesmos. Então você imagina a espiritualidade falando para você, vai, né? Menos, fala mais baixo, raciocina, e você não dando ouvido,
A espiritualidade fala assim, eu vou me afastar um pouquinho, deixa o curso. Opa, tem que ficar tomando conta para não sumir, né? Deixa eu ficar quieto. E é assim que a vida funciona. Quando eu não me ajudo, por mais que em alguns momentos eu esteja levando vantagens em algumas coisas, em algum momento a vantagem acaba. Aí eu fico, mas por que Deus não olha para mim? Por que só comigo isso acontece? E a gente não consegue encontrar as coisas boas. E eu estou falando isso, como eu falei, porque eu estou passando por um momento, a Selma sabe, o Osório, ali, a Soninha, que já tem um relacionamento um pouco mais estreito com a gente lá. A gente está passando por um processo de saída de uma casa indo para outra, e é um processo muito turbulento. E isso me fez pensar justamente no ajuda-te e o céu te ajudará. Não é só pelo fato de eu estar fazendo por outros. Não é só por isso. Olhando por mim, não estou falando nem pela minha esposa ou pela minha filha, estou falando por mim. Olhando por mim, tudo que eu estou fazendo hoje está pautado, sim, na boa vontade e no amor. Então, se eu tenho que trabalhar na casa espírita hoje para fazer um atendimento fraterno, para fazer qualquer coisa no trabalho, para escutar um amigo que está precisando conversar, em qualquer lugar que eu estiver, tudo que eu estou fazendo com amor. E o propósito de hoje é começar a compreender o que eu posso fazer para contribuir com a obra do bem. E, gente, eu vou falar para vocês, como eu estou dizendo, não estou dizendo que eu fiz isso com esse intuito de receber isso em troca, mas tudo foi ajudando. Tudo foi dando certo. Tudo foi se enquadrando como tinha que ser. E quando não acontecia, ainda assim eu agradecia. Não consegui comprar um determinado móvel que eu gostaria. Ainda assim eu agradecia. Porque ainda não era o momento. Ajuda-te e o céu te ajudará. Quando a gente vai começando a fazer também pelo outro, e quando eu digo fazer pelo outro, não é só na casa espírita. Na nossa vida a gente tem momentos que a gente pode fazer o bem ao outro, até mesmo sem falar nada. Podemos? Podemos. Claro que podemos. O outro está lá estressado, indignado. Aí você olha para ele, você está olhando para ele, está falando lá aquele famoso sorrir a cena, né, dos pinguins de Madagascar, você está assim, mas na sua mente você está fazendo uma oração por ele. Você está pedindo, você está emanando boas energias, está auxiliando. E é isso que faz parte, a mudança, a vida. A gente fazer sempre algo para o outro. E quando eu digo assim, fazer algo para o outro, parece que soa meio estranho. Mas a gente tem que ter a consciência de que quando eu faço para o outro, quando eu faço para a melhoria do outro, quando eu faço para a melhoria do bem-estar do outro, eu estou fazendo por mim. Na minha casa, quando eu faço coisas para que a minha esposa se sinta um pouco mais confortável, a minha filha se sinta um pouco mais, uma situação um pouco mais agradável, eu estou trazendo um ambiente de paz para a minha casa. Então eu estou fazendo para o outro e o resultado está vindo para mim. Então faz parte da nossa vida a gente começar a repensar isso, e repensar as pequenas coisas. A gente às vezes quer dar aquele salto, né? Do ser mais malzinho para o anjo. E a gente quer fazer esse salto de uma hora para outra. Não dá. É aos pouquinhos. É modificando uma coisinha de cada vez. Eu hoje olho assim, para quando eu comecei na doutrina espírita, faz um tempinho já, eu me dizia espírita, mas talvez eu não tivesse a real importância do que é ser um espírita cristão, vamos dizer assim. Ou melhor, vamos tirar até a palavra espírita, vamos deixar só cristão. Eu não fazia ideia do que era ser. Ser cristão é só crer em Jesus? E quando a gente só crê em algo,
Ou a gente tem medo, ou a gente pratica só por crer. Mas quando eu vivencio algo, eu faço para o outro porque eu sei que é o melhor. Quando a gente olha para o planeta Terra hoje como está, parece que está uma bagunça. A gente procura, na maioria das vezes, um programa bom para a gente assistir. Nós achamos 18 ruins e às vezes um bom. Nós ligamos a rádio para ouvir uma música. Nós escutamos 200 músicas ruins e 2 ou 3 boas. Mas para quem está sendo feito isso? Para cada um de nós. Não estou recriminando quem gosta da música A ou da música B, do filme A ou do filme B, não é isso. Só que esse bem-estar coletivo, e eu sempre penso dessa forma, o bem-estar coletivo, a gente acha que tem que melhorar o mundo. Mas se eu não conseguir melhorar o meu mundo interno, não adianta. Porque o mundo é feito de diversas individualidades. Aqui atrás nós temos um monte. Quando nós olhamos daqui, nós vamos encontrar um monte cheio de árvores, cheio de coisas. Mas se nós formos a fundo, aquele monte que está ali, ele é formado por pequenos grãozinhos de terra. Um a um. A humanidade é exatamente isso. Somos um a um. Mas se eu não consigo me modificar, como é que eu posso querer modificar o outro? Ontem no nosso estudo nós estávamos falando justamente disso. Das pequenas coisas que fazemos que nos prejudicam. Pequenas coisas que nós plantamos, principalmente nos nossos filhos, que nos prejudicam. E aí, como estávamos comentando sobre essa questão de responsabilidade, até mesmo das crianças de hoje. Porque as crianças hoje, um falou que as crianças hoje estão impossíveis, não estão mais obedecendo, e ficou aquele debate gostoso, sabe? E nós estamos falando sobre isso, e eu falei, na maioria das vezes, a responsabilidade de todas essas atitudes que nossos filhos estão tomando são nossas. Aí eu dei o exemplo de um amigo uma vez, faz muito tempo no Rio de Janeiro. Esse amigo meu, a filha dele estava brincando com a prima, com a sobrinha, sei lá, e o brinquedo quebrou. Alguém quebrou o brinquedo. Aí uma falou, foi você? Não, foi você? Aí ele chegou para ela e falou, minha filha, foi você que quebrou o brinquedo? Ela, não, papai, não fui eu. Mas foi você? Não, papai, não fui eu. Minha filha, você não pode mentir. Mentir é feio. Deus não gosta de quem fala mentira. Beleza. Passou. Ela falou que não foi ela, beleza. Depois se descobriu que foi a outra que quebrou. Realmente não tinha sido ela. Mas ele falou para ela, Deus não gosta de mentira. 3, 4 semanas depois, fizemos um outro churrasquinho na casa dele. Aí a filhinha dele veio correndo, papai, estão te chamando lá no portão. Não, vai lá, minha filha, diz que o papai não está. Opa! Mentir é feio? Deus gosta de mentira? Não. O que ele ensinou essa criança a fazer? Mentir. Só faltou a criança falar, você está aqui, eu estou te vendo. Mas não. E nós fazemos isso o tempo inteiro. Nós estamos nos ajudando? Nós não estamos promovendo a paz na nossa casa? Não. Então, para que eu consiga, e para que o céu consiga me ajudar a trazer a harmonia para o meu lar, eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me ajudar. Então, eu tenho que me policiar um pouco mais. Já orientar melhor o filho. Já fazer, eu sempre brinco, acho que toda vez, não sei se já falei isso aqui uma vez, eu detesto lavar louça. Quem me conhece sabe, eu detesto lavar louça. Mas hoje estou aprendendo. Mais cedo ou mais tarde, a gente está utilizando em casa aquele kefir, né? Deu uma época eu teve problema de estômago, aquela coisa toda, e me indicaram o kefir, tá? Eu comecei a fazer, ganhei uma mudazinha, estou fazendo diversas coisas, algumas coisas com ele.
E minha esposa ela falou, você quer? Responsabilidade é sua, eu não limpo. Porque ela falou, isso é um tédio limpar isso, eu não faço. Eu peguei, eu aceitei e agora não tem como correr. E o que é pior, ela gostou de tomar aquele negócio. E aquele bicho não para de produzir. Só que toda vez que eu limpo lá os bichinhos, eu tenho que limpar tudo que eu sujei. E algumas vezes a louça já está limpa. O que eu faço? Aí umas 2 vezes eu falei, eu vou deixar na pia. Deixei. Sentei no sofá, liguei a TV, fui assistir uma coisa e a consciência ficou assim, vai, você vai fazer isso mesmo? Aí eu aumentei um pouquinho o volume da TV e falei, vou. 15 segundos depois, vai, né? Você encontrou a pia suja? Aí eu falei, não vai dar para conta. Tem que ir. Fui lá limpar. E isso se tornou um hábito. Eu comecei a fazer isso, então eu já faço a limpeza, já limpo e já lavo tudo que eu preciso. Domingo, minha esposa ela diz que ela detesta fazer lasanha. Ela não gosta da lasanha dela. Aí ela falou assim, estava com a vontade de comer lasanha. Eu falei, tá, então eu vou lá e faço. Fiz, lavei a louça, chegou limpo. Vai, o que isso tem a ver com o que você está falando hoje? Ajuda-te e o céu te ajudará. Eu estou tentando promover dentro do meu lar, ou melhor, retirar de dentro do meu lar tudo que poderia dificultar a convivência. Aí agora eu começo a conseguir entender, conseguimos. Gente, não estou falando que ter conseguido comprar alguma coisa, comprar um lar, alguma coisa, isso seja somente uma retribuição que Deus está fazendo. Não estou falando isso. Isso eu poderia comprar através do meu trabalho. Como foi? Porém, se tornou mais fácil. Porque a ajuda que eu estou falando não é só ajuda financeira. Como eu falei, não caiu uma maletinha de dinheiro no meu colo para que eu fosse lá e pagasse o investimento. Porém, através do meu trabalho, a força de vontade, isso foi acontecendo. E as coisas que vão subsequentes, as pessoas que foram entrando na nossa vida, tá? E quando eu digo entrando na nossa vida, eu digo entrando que é questão de profissionais. Porque os profissionais que não se enquadravam, automaticamente iam sendo eliminados por si só. Aí eu posso dizer para vocês com certeza absoluta, sim, a espiritualidade estava trabalhando para isso. Como? A espiritualidade estava te indicando qual era a melhor empresa? Não. Quando a gente começa a emanar boas energias, não estou falando para vocês que eu sou santo, gente, não é isso. Mas quando a gente começa a buscar, sabe quando a gente começa a perceber que está se desviando do caminho e fala, opa, eu preciso voltar e lavar a louça que eu deixei suja? É exatamente isso. A gente começar a se ajustar. E a gente tem uma impressão muito equivocada, principalmente nós que nos dizemos espíritas, que a gente não pode errar. Podemos. E vamos. Porque errar não é o problema, cair não é o problema. O problema é a gente ter a consciência e a força de vontade para levantar, quantas vezes forem necessárias. Estou falando de fazer o bem, né? Aí de repente eu chego em casa e vou lá e distrato meu irmão. Porque eu sou espírita, eu não posso fazer isso? Posso. Devo? Não. Mas posso. E fiz. Mas eu percebi meu erro. O que eu preciso fazer? Na hora, se eu não puder ir até a casa dele e pegar o telefone, meu irmão, desculpe. Agi de uma forma que eu não deveria ter agido. Mas na maioria das vezes a gente tem vergonha de fazer isso. E a gente não se ajuda. E a gente quer amor. A gente quer que o nosso filho nos ame, né? Mas será que eu estou dedicando esse amor ao filho? A gente quer muito paz. Será que eu estou promovendo a paz a alguém? Como é que eu vou querer esse retorno? Como é que eu vou querer o retorno da paz se eu não promovo a paz? Como é que eu vou querer o retorno da tranquilidade? E eu digo sempre no meu lar que hoje eu
não tenho vergonha de falar, estou com 48 anos e meu foco hoje, o país ainda ficando um pouquinho mais velho, o foco vai mudando, né? E é exatamente isso. Aí eu falo assim, poxa, mas estou com 48 anos, estou mudando, estou ficando um pouquinho mais seletivo em algumas coisas. Aí eu olho para minha filha que tem 28, ela também está. Ela está seletiva nas amizades, ela está seletiva nos ambientes que ela está frequentando, ela está seletiva em tudo que está pautando a vida dela. E no trabalho dela, se há alguma coisa que não está de acordo com o que deveria, ela chega, sente e fala, olha, isso aqui não está em conformidade. Aonde isso está refletindo? No nosso lar. Porque a gente conseguiu encontrar uma paz e a gente percebeu isso, que o nosso lar tem que ser a nossa fortaleza. E eu reforço bastante isso. O mundo pode estar caindo lá fora. Eu vou lá fora, ajudo o que for possível e volto para a minha fortaleza. E eu vi aqui ainda há pouco um anúncio do Evangelho lá. Quem não faz, faça. E o que é melhor, não só faça, procure se aprofundar e saber dos benefícios que tem o Evangelho lá. Se nós apagarmos todas essas luzes aqui, ficarmos num brilho escuro, completo, não é esse exemplo que eu vou usar, não é que esses animais sejam ruins, tá? Mas nós vamos estar proporcionando que esses animais noturnos venham para cá, porque aqui está escuro. Mas se está claro, esses animais não vêm para cá. Aí a gente faz o comparativo. Não vamos dizer espiritualidade inferior, hoje eu até nem gosto muito desse termo. Vamos dizer os amigos ainda infelizes. Muito claro, onde tem muito bem, onde tem muito amor, eles vão chegar, vão tentar, não vão ter sucesso e vão embora. Aqui não dá. E é isso que a gente precisa fazer. Trazer a iluminação para o nosso lar. Porque se nós não estivermos, como eu disse, nós não estivermos bem conosco, não estaremos bem para os outros. Se o nosso lar não estiver bem, não adianta eu vir para a casa espírita com aquele arzinho de bonzinho, com carinha de bom moço, fazer um atendimento fraterno maravilhoso. Então, sabe aquelas, olha meu irmão, você não deve fazer isso. Olha meu, e chegar em casa faz pior. A quem a gente acha que está enganando? Né? A gente costuma dizer sempre que a justiça, vamos dizer assim, mas realmente a justiça de Deus não falha. E é difícil a gente compreender isso. Né? Que às vezes a gente pode fazer alguma coisa escondido de algumas pessoas. E não vou nem falar nem de Deus, né? Como disse meu amigo lá que falou que Deus não gosta de mentira, porque Deus está olhando, está vendo tudo. Não, da nossa consciência. A nossa consciência nos acusa, principalmente quando a gente começa a tomar consciência de algumas coisas. A nossa consciência nos acusa de imediato. É no ato. E muitas das vezes, até mesmo antes da gente agir. Quando a gente pensa em fazer algo que não, a gente sabe que não é muito bom, a nossa consciência nos acusa logo. Opa, vai, né? Acende aquele alerta ali e fala, não vai. E a gente vai. Outro dia eu estava no trânsito, atrasado, o sinal amarelou, falei, vai. Sabe que vocês sabem da teoria do sinal, né? O verde é siga, o vermelho é pare, o amarelo é acelera pra caramba. E é assim que funciona. E eu fui. Na hora que eu fui, ficou vermelho. Qual foi o resultado? Na hora eu fiquei indignado comigo mesmo. Eu falei, por que eu não parei? Mas na hora, antes de fazer, a minha consciência falou, não vai. Mas eu fui. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes a nossa consciência nos alerta, não fala. E a gente fala.
não pensa e a gente pensa. Quantos alertas nós temos o tempo inteiro? O céu está tentando nos ajudar e nós não estamos nos ajudando. Isso a gente faz o tempo inteiro. E a gente quer que tudo saia como nós desejamos. E esse é o alerta, né? Para a gente realmente buscar, como eu falei, não buscar fazer algo para o outro com esse interesse. Eu vou ajudar para que o céu me ajude. Então faça isso com amor, faça isso com... realmente esse amor que promove o bem. E não espere, porque o que tiver que acontecer de bom, vai acontecer. E é justamente, na maioria das vezes a gente pede muito, e muitas das vezes a gente pede o que a gente não precisa e recebe o que nós merecemos. Só que muitas das vezes o que nós merecemos não condiz com o que eu quero. Eu gostaria de ter comprado um apartamento lá do lado do apartamento do Neymar. É o que eu quero, mas não é o que eu mereço, pelo menos por enquanto. Um dia eu não vou merecer? Trabalhe pra caramba, talvez não. Não faço nem ideia de quando seja um apartamento do lado do apartamento do Neymar. Porém, não é impossível. Mas no momento hoje eu conseguiria? Talvez eu não conseguisse nem pagar o condomínio. Então não é o que eu preciso hoje. Cada um de nós está exatamente onde e como deveria estar. Tudo está perfeito. Somos nós que não conseguimos enxergar, somos nós que não nos enquadramos. E é difícil às vezes a gente perceber. E é difícil a gente perceber a ajuda que chega o tempo inteiro. Como eu falei, na maioria das vezes, não como nós gostaríamos. Eu acredito que todos aqui sejam pais, né? A maioria são pais. Se o seu filho chega para você e fala assim, ó, pai, eu quero ir numa balada tal. Você sabe que aquilo ali não é o melhor. O que você faz? Não vai. Mas eu quero ir. Não, mas você não vai. Mas eu quero ir. Aí ele vai lá e pula a janela e sai. Acho que ninguém nunca fez isso, né? De pular a janela e sair. Não, né? Vai. E pula a janela e vai. Aí chega lá, quebra a cara. Era o que ele queria, mas não era o melhor. Como foi falado aqui, qual o pai que o filho pede um pão e ele lhe dá uma pedra? E é para nós pensarmos realmente isso. Como eu estou permitindo que o céu me ajude? Que a espiritualidade superior me ajude? Como eu estou permitindo, vai soar até estranho o que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer assim mesmo. Como eu estou permitindo que Deus me ajude? Aí eu vou falar, que prepotência falar que eu estou permitindo que Deus me ajude. Sim, estou permitindo que Deus me ajude. Porque Deus não fere o nosso livre-arbítrio. Nunca. Eu não posso, mas eu quero muito. Faço e assumo as consequências. Então, como eu estou permitindo que Deus me ajude? Estou favorecendo essa ajuda? E é engraçado, eu já estou quase finalizando, que Jesus ele fala assim, ó, vinde a mim todos estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas ele diz, eu vos aliviarei. Não tirarei os seus problemas, aliviarei. Por quê? A forma, se você começar a seguir os preceitos de Jesus, a forma como você vai enxergar a vida vai ser de forma diferente. Imagina Jesus sabendo que foi traído e olhando lá para Judas e falar assim, irmão, será que nós conseguimos fazer isso? Você está comparando a gente com Jesus? Não sei quanto a vocês,
mas daqui a 300 trilhões de anos eu quero ser assim. Então eu tenho que ter foco, eu tenho que mirar. Se é lá que eu quero chegar, é lá que é o meu foco. Então eu tenho que me espelhar em quem? Nele. Então é isso que a gente tem que buscar a cada dia, a nos ajudar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e a porta se abrirá. E a gente não pode deixar de falar da questão do trabalho. Não é só pedir, bater na porta e esperar que ela se abra. Não é só pedir e esperar que caia no meu colo, não. Como a gente sempre diz, né? Os pássaros, eu sempre dou esse exemplo que eu acho muito interessante. Deus provê tudo o que os pássaros ou qualquer outro animal precisa. Tudo. Alimento, água, sol, tudo o que ele precisa. Mas se ele não sair e bater a asa do ninho dele e não for lá buscar o alimento, a minhoquinha para ele se alimentar, isso é trabalho. Toda atividade útil, como está escrito no livro dos Espíritos, é trabalho. Então nós trabalhamos o tempo inteiro. Tudo que nós fazemos é trabalho. Não é só o nosso trabalho remunerado. Tudo o que fazemos é trabalho. Então vamos tentar trabalhar da melhor forma possível, para que nós sejamos cada vez mais ajudados pela espiritualidade. Então essa era a proposta de hoje, né, de falar sobre um pouquinho disso, desse ajuda-te e o céu te ajudará. Que sirva um pouquinho de, pelo menos de um pontinho de luz para a gente pensar. Isso que eu estou falando não é só para vocês não, tá, gente? Estou falando para mim mesmo, que essas reflexões são para mim. Se serviu para vocês, aceitem, mas foi para mim. Tudo que eu pensei para dizer, tudo que eu elaborei para dizer foi para mim. É o que eu preciso ficar mais atento, é o que eu preciso observar um pouco mais. Toda ajuda que eu já recebi, eu já posso melhorar um pouco mais. Eu posso ser um pouco mais ajudado, mas isso foi para mim. Então, espero que tenha servido para cada um de vocês. Muito obrigado e boa noite.